aí, tudo bem com você? Estamos de volta com mais um Compartilha Discipulado, onde nós estamos aprendendo sobre oração. E estou muito feliz de estar com você novamente. Neste momento, quero desejar que Deus continue abençoando a sua vida, que o Espírito Santo de Deus continue abrindo o seu entendimento. Eu espero que a primeira aula tenha sido muito proveitosa mesmo. Estou muito feliz que você esteja praticando esse relacionamento, esse diálogo tão maravilhoso com Deus, que é a oração, por meio da oração. Beleza? Hoje nós iremos então seguir com a segunda aula. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso fique alguma dúvida, não esqueça de estar enviando lá no meu WhatsApp. Eu repito aqui, é 095 991 24 43 97. Pode salvar aí como Mateus ou irmão Mateus, fica a seu critério, ok? E eu terei muita alegria, muito prazer mesmo em sanar qualquer dúvida que você tenha, que tenha ficado por causa da aula, ou que você tenha alguma curiosidade, enfim, seja o que for, eu terei grande alegria em estar lhe ajudando. Porque o intuito é esse, né? Ajudar no seu crescimento espiritual, estar lhe levando a ter uma vida cristã realmente entendida, certo? Sem estar fazendo as coisas sem entendimento, mas sim com completo entendimento daquilo que você está fazendo e sabendo o porquê está fazendo e quais são as causas que isto irá ocasionar, né? Então, sou muito feliz em ser útil em sua vida, no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando e bora lá. Tá pronto? Bom, lhe aconselho a sempre fazer anotações, né, para não esquecer. As pesquisas científicas, elas indicam, né, que quando você ouve e anota, você retém mais, ok? Então fique à vontade, fique a critério, só um conselho. Bora lá! Hoje nós iremos ver os seguintes pontos. Como orar? Será que existe uma maneira certa de orar, uma maneira errada de orar? Por que orar? Será que existe uma causa, né, pela qual nós devemos orar, ou por que devemos orar? E quando orar? Né? Será que devemos orar dia sim, dia não, uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez na vida? Enfim, tudo isso nós iremos aprender hoje em o nome de Jesus. Beleza, como orar? Bora lá. Jesus, o Filho de Deus, ele deixou parâmetros para nós nos basearmos, né? Ele deixou ensinos, princípios para nos nortear a respeito da oração, ok? Ele disse o seguinte aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, do 5 ao 8, disse assim, ó: E quando orardes. Isso indica o quê? Que a expectativa de Jesus, o Filho de Deus, é que cada um dos seus amigos, cada um dos seus discípulos, dos seus servos, eles orem. Então, e quando orardes? Né? Então, ele tem expectativa que oremos. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Quem são os hipócritas? Aqueles que se importam com a aparência, mas que dentro de si está tudo sujo, tudo imundo. Aí o texto segue: porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, ou seja, nas igrejas, e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Então, Jesus, ele nos advertiu, nos deixou um ensino que quando nós orarmos, não devemos orar com hipocrisia, como os hipócritas, porque eles oravam, eles gostam de orar, gostavam na época de Jesus e ainda hoje gostam, porque eles continuam existindo. Eles gostam de orar em pé nas igrejas e nas esquinas das praças. Isso é errado? Claro que não, né? É certíssimo orar em pé na igreja, é certíssimo orar nas esquinas, na rua e tudo mais. O problema é a intenção do coração. Por que eles oravam aqui, ó? Para serem vistos pelos homens. O problema está aí. Se oramos para nos mostrarmos espirituais demais, sendo que não somos nada disso, né? Se oramos querendo nos mostrar superiores às pessoas, isso é errado.
né? Jesus deixou ordens explícitas, restritas, de que nós não devemos fazer isso, certo? Em verdade, eu vos digo que eles estão recebendo sua recompensa, ou seja, o elogio ou os elogios que eles recebem das pessoas. Nossa, como fulano de tal é espiritual. Nossa, como ciclano de tal é espiritual. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, né? Porque estão vendo ali o comportamento deles publicamente, mas essa tem sido a intenção deles. Então eles já receberam o que? A recompensa, receberam o louvor. O texto segue dizendo, versículo 6. Tu, quem? Quem é esse tu? Você, eu, todos nós, filhos e filhas de verdade, que não somos hipócritas. Tu, porém, quando orares, olha só o que devemos fazer quando formos orar. Entra em teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará em público. Ou seja, você pode orar publicamente? Pode, mas a sua intenção tem que ser pura, não pode ser como a dos hipócritas. Mas é recomendado, tá? Antes de orar publicamente, você ore no particular. Ore no particular, aprenda a orar no particular. Tenha momento com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus no secreto, no particular. Ali só você e Deus, só você e Deus conversando, entendeu? Você falando e Ele te ouvindo, e você se cala e Ele fala e você ouve, entendeu? Você sabia, né, que a oração, Deus fala também por meio da oração. Você está orando, você tem que se silenciar em algum momento para que Ele fale, e Ele fala, tá? Um dia nós iremos ver as maneiras. Se vocês quiserem, a gente vai aprender as maneiras que Deus fala. Ele não fala somente por meio da Bíblia, Ele fala também na oração, tá? Então existem as formas que Ele fala. Vamos seguindo aqui, ó. Então você ora em secreto e teu Pai que vê em secreto, ou seja, Deus, teu Pai, né? Ele te recompensará em público. Ele te atenderá em público. Quando você orar publicamente também, você vai orar com pureza, assim como é lá no seu quarto, porque você aprendeu a orar ali, sem se importar com o que as pessoas estão pensando, mas sim com o que o teu Pai está pensando, vendo e recebendo de você, certo? E tem outro princípio aqui, ó, versículo 7. E quando estiveres orando, não fales sem medida, ou seja, não fica repetindo a mesma coisa, não fica repetindo, é um diálogo, oração é diálogo. É chato conversar com uma pessoa que fica repetindo a mesma coisa, né? Tá vendo isso, 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 tá vendo isso. É chato, né? Ficar repetindo. Me dá isso, me dá aquilo, me dá. Só repete a mesma coisa. Não, Deus não quer que seja assim, né? Ele diz aqui, ó, não fale sem medida como os gentios, os quais pensam que serão ouvidos por suas muitas palavras. Ficam repetindo, falando a mesma coisa, como se quanto mais falássemos, mais Deus vai nos atender. Quanto mais repetíssemos, né? Me dá, mais Ele ia ficar feliz e ia atender. Não deve ser assim. O Senhor Jesus nos deixou um ensino que não deve ser assim. Ok? É um diálogo. O diálogo ele flui. Você conversa sobre um assunto, depois você muda de assunto, e vai. Aquela conversa gostosa, deliciosa. Assim que deve ser a oração. Tá? Versículo 8, ó. Não vos assemelheis, pois, a eles. Então há um comando aqui, ó. Não sejam iguais a eles. Porque vosso Pai, ou seja, Deus, sabe de que tendes necessidade antes que vós peçais a Ele. Ou seja, Deus, assim, a partir do momento que você está falando, antes mesmo de você falar, Ele já sabe do que você precisa. Ele já sabe o que você deseja. A palavra de Deus diz que Ele sonda, Ele esquadrinha os corações. Perdão. Ele esquadrinha os corações. Ele sabe do que necessitamos. Ok? Então existe um lugar onde nós devemos começar a orar, um lugar que a gente nunca deve deixar de orar, é um lugar no particular. Aqui a palavra de Deus fala quarto, mas pode ser na sua sala, na sua cozinha, o seu lugar reservado, tem que ser um lugar onde você pode ficar sozinho, sozinha com Deus, ok? Então se você ora muito em público, se você ora só em público e na sua casa você não ora, tá errado, entendeu? Você tem que começar a orar do particular, no secreto para o público. Tudo flui, gente, do secreto para o público, entendeu? Nós não podemos fazer nada
fora do que não fazemos dentro de casa, entende? Da mesma forma, tem que ser o nosso testemunho, tem que começar dentro de casa, entendeu? Não adianta nada demonstrarmos ser alguém, né, fora, se dentro a gente é uma pessoa totalmente diferente. Não, tem que ser de dentro para fora. A transformação ela vem de dentro para fora. Tudo é dentro para fora. Essa é a sequência das coisas, ok? A oração ela começa no particular, ali dentro do seu quarto, dentro da sua casa, e ela vai publicamente. Não sei se aconteceu com você, alguém elogiar, olha, o irmão ora muito bonito, a irmã ora muito bonito, entendeu? E é verdade, mas o que isso demonstra? Demonstra que ela tem vida de oração, ela não ora só ali na congregação, somente ali na frente, quando é dada a oportunidade, não, ela tem realmente uma comunhão com Deus, e o Pai honra em secreto, em público, né, aquilo que ela tem em secreto, ok? O Senhor Jesus também deixou a forma, as diretrizes de uma oração. Quem não lembra, né, do Pai Nosso? Você que vem de uma linhagem católica, com certeza já orou muito Pai Nosso, né? Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o 15, diz assim, ó: Vós, pois, orareis assim. Jesus está falando. Pai nosso que estás nos céus. Aí, completa aí. Santificado seja o teu nome, venha teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Amém. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, perdoará também a vós, vosso Pai Celestial. Porém, se não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Ok? Gente, isso aqui não é uma reza, né? Que a gente, quando Jesus ele falou que devemos orar assim, ele não falou para a gente ficar repetindo isso, ou orarmos isso uma vez por dia, orarmos manhã, tarde e de noite, não. Tá? O Pai Nosso, não que você não possa orar, você pode orar, já orei já várias vezes, entende? Mas não é que devamos orar à risca assim. Jesus aqui está nos dando diretrizes, parâmetros de como se orar, entendeu? E eu quero compartilhar esses parâmetros aqui com você para que você, se você já faz, continue fazendo. Parabéns, Deus continue abençoando. Se não, você não faz, começar a se atentar a essas diretrizes, tá? Jesus Cristo, ele quis deixar bem claro aqui, ó, que Deus é Pai. E ele não é somente seu Pai. Ele é nosso Pai. Entendeu? O Pai é nosso. E ele está nos céus. Ok? E ele é santo, o nome dele deve ser santificado. Ou seja, aqui Jesus ele deixou bem claro que nós estamos, quando oramos, nos dirigindo a alguém. A quem? Ao Pai que é nosso. Então a gente está orando ao Pai. Amém? E esse Pai ele habita em um lugar. Aonde? Nos céus. Logo ele é Deus. Ele é santo. Entendeu? E aqui, ó, começamos nos dirigindo ao Pai, adorando ao Pai. Pai, Tu és santo, Tu és grandioso. Então, a primeira diretriz, tá, da oração, de como devemos orar, é a adoração a Deus, é elogio, é louvor a Deus, é reconhecer os feitos dele, entendeu? É louvar a Deus. Pai, eu te louvo, eu te exalto pela Tua misericórdia, isso de todo o coração. E se você começar a falar, né, e você sente que não é de todo o coração, continue falando até que seja de todo o coração. Amém? E aqui vem, ó, venha teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui mostra o desejo, né, que devemos mostrar quando após adorarmos ao Senhor, após louvarmos ao Senhor, nosso Pai. É pedir que venha o reino dele, que o reino dele seja manifesto, entendeu? Através de nossas vidas, e que a vontade dele seja feita aqui na terra como no céu. É orar para que pecadores se arrependam, para que membros da sua família, da sua parentela venham conhecer este amor, este Pai tão maravilhoso que você tem conhecido.
venha experimentar esse relacionamento tão incrível que você tem experimentado. É isso, entendeu? É muito legal, não é? Não é muito legal? Versículo 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Agora é um momento de pedir, entendeu? Aqui você pede o alimento, pede roupa, pede veste, entendeu? Pede saúde, pede cura, pede libertação de alguma coisa, entendeu? Você pede, aqui é o momento de dar petição. Vê aqui, ó, se formos lembrar das razões para orar, primeiro a gente começa o quê? Louvando e adorando a Deus. Ó, tá vendo? Louvando e adorando a Deus. Depois a gente começa a interceder. Ó. Venha teu reino, faça-se a tua vontade na terra como no céu. Começa a interceder, a suplicar aqui para que o reino do Senhor venha, a vontade dele seja feita. Aí aqui no 11, o pão nosso de cada dia, a gente começa o quê? A petição, começa a pedir, entende? Vê como é uma sequência maravilhosa que o Senhor deixou pra gente, né? Agora, normalmente, o que fazemos? A gente começa a pedir, né? Pai, eu tô precisando disso, né? Eita! Quem nunca fez isso, né? Mais pediu do que agradeceu. Só pediu e nem agradeceu. Então, existem parâmetros que nós devemos seguir e com certeza nossa oração vai ser bem mais maravilhosa, bem mais compreensível. O diálogo ele vai fluir bem melhor, entendeu? Aí vem o 12, ó. E perdoa-nos nossas dívidas. Aqui chegou o momento também de pedir perdão, né? Não é somente pedir as coisas, é pedir perdão também. É reconhecer que é pecador. E olha, arrependimento ele tem que ser diário, tá? Porque todo dia pecamos. João diz que aquele que não tem pecado, mente, pecou já. Porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Por mais que tenhamos recebido Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo tenha vindo habitar dentro de nós, vez ou outra escorregamos, meus queridos. Gálatas 5 fala que é uma luta entre a carne e o Espírito, e às vezes a gente está na carne, às vezes a gente dá muita menção, vazão à carne, e ela cai matando mesmo, entendeu? Aí peca desejando coisas erradas, peca falando o que não devia, peca mesmo, entendeu? E às vezes cometendo até pecados graves. É por isso que devemos viver uma vida de arrependimento. O arrependimento, ele não deve ser feito, né? Não devemos ter ele somente no momento da conversão. É uma vida de arrependimento diário. Santificação é um processo que só termina quando o Senhor voltar. Amém? Então aqui, ó, pedir perdão por causa das dívidas, pecados, faltas, falhas, iniquidades, entendeu? Um dia a gente vai falar sobre isso, diferença entre pecado e iniquidade, se assim o Senhor nos permitir, tá bom? Amém? Está entendendo até aqui? Estamos quase lá, tá? Ainda faltam ainda alguns pontinhos. Mas vamos lá, fica firme. E aí, depois da vírgula vem, ó, como também perdoamos nossos devedores. Ou seja, antes de pedirmos perdão, nós devemos perdoar, tá? Antes de orarmos, né, pedindo perdão ao Senhor, devemos perdoar. Nosso coração tem que ter liberado perdão, tem que ser o coração do cristão, meu querido e minha querida. Ele deve ser aberto a liberar perdão. Aqui no 14, vou pular aqui, ó, Mateus 6, do 14 ao 15, nos fala de uma regra que todos nós temos que seguir. Se você não tem seguido, você pode estar em apuros, tá? Devemos seguir. Diz assim, ó, porque se perdoardes aos homens suas ofensas, perdoará também a vós, vosso Pai Celestial. Porém, se não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Em resumo, se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. Entendeu? Não adianta se escabelar, não adianta fazer tudo certinho. Se você retém perdão a outros, Pai também retém o perdão a você, entende? Porque nós só podemos amar porque o Pai nos amou primeiro, só podemos perdoar porque o Pai nos perdoou primeiro. E quando a gente nega perdoar o outro, cara, nós não merecemos o perdão de Deus, mas quando pedimos, Ele nos perdoa. Da mesma forma,
as pessoas quando pedem perdão, por mais que elas não peçam perdão, nós temos que liberar perdão. Por quê? Porque é desejo do Pai. Se nós somos filhos do Pai, filhos de Deus, nós devemos ter o caráter dele, ou pelo menos começar a desenvolver, permitir que seja desenvolvido em nós, pelo Espírito Santo, o caráter de Deus em nós. Amém? Vamos para o 13 para finalizar? E não nos deixeis cair em tentação. Aí aqui está tudo junto, né? Mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Amém? Aqui é pedido de proteção, né? Pedido de que livre de tentações. Todo dia há tentações. Todos nós somos tentados todos os dias. A sua fraqueza é diferente da minha, mas é uma fraqueza. Entende? Não sei se você tem uma fraqueza para roubar alguma coisinha, não sei se você tem alguma fraqueza para ver pornografia, né? Para cometer atos ilícitos, imorais. Eu não sei, tá? Você sabe, Deus sabe também. Assim, eu sei das minhas fraquezas, né? É por isso que nós devemos pedir a Deus que nos livre das tentações, não nos deixe cair em tentação. A palavra de Deus diz que não nos veio tentação que não fosse humana, mas é fiel a Deus que nos dá escape, válvula de escape, ou seja, o Espírito Santo nos ajuda, ele nos fortalece, entendeu? A oração é um escape, a leitura da palavra é um escape, o jejum são escapes, entendeu? Porque mortifica a carne. A gente vai falar sobre o jejum também, se o Senhor nos permitir. Então é isso, é pedir a Deus, Pai, tá acontecendo isso, estou sentindo vontade de fazer isso, eu sei que não é da sua vontade, mas me fortaleça, Senhor, me fortaleça, eu quero fazer a tua vontade, eu não quero voltar a fazer isso que te desagrada, não quero te entristecer. Pai, me perdoa por estar sentindo isso, me ajuda, Espírito Santo de Deus, e vai orando, e você vai ver que após terminar, cara, duas coisas podem acontecer, né? Você não querer fazer e você não querer fazer. Te peguei. Bora lá. Aí, mas livra-nos do mal, ou seja, livra-nos, né, dos ataques de Satanás. Que além da nossa carne ser fraca, como Jesus disse, né, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Satanás também lança dardos inflamados. Então temos que pedir que o Senhor nos livre, né, do mal, nos livre das maldades dele, nos livre das tentações, dos pratos, né, aparentemente bonitos, presentes aparentemente bonitos, que ele nos oferece todos os dias, ok? E no final, você adora ao Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Amém. É isso, né? Reconhecer quem é Deus, que dele é todas as coisas, que tudo para ele e é para sempre, entendeu? Certo? Aí torna mais fácil, mais rica, né, a oração. Maravilhoso, graças a Deus. Agora vamos para o segundo ponto, né? Já estamos nos adiantando, acho que vai dar uma meia hora esse podcast. Me perdoe, meus irmãos, mas vamos lá. Temos que aprender, né? Por que orar? Gente, o nosso modelo é Cristo, né? Você é cristão, você é seguidor de Cristo. Se você quer se tornar um cristão, você quer se tornar um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, Jesus Cristo é o nosso exemplo, ele é o nosso mestre, nós somos seus discípulos. Ele deixou os ensinos para nós. Eu quero ler com você aqui Marcos, capítulo 1, versículo 35. Aqui, 1,35 diz o seguinte, ó. De madrugada, quando estava ainda muito escuro, levantou-se Jesus, saiu e foi a um lugar solitário e ali começou a orar. Você vai ver também outros registros em Mateus, capítulo 14, versículo 23 e Lucas, capítulo 6, versículo 12. Então vemos que o nosso mestre Jesus Cristo tinha esse costume de orar. E olhe, ele tinha costume de orar de madrugada e a noite inteira, né? Isso porque a rotina de Jesus era muito corrida, né? Aqui, ó, no versículo 32, do 32 e 34, nós vemos um trechinho de como era a rotina de Jesus. Olha só o que ele fazia durante o dia dele, né? Aqui está registrado a partir da tarde. Ó. Ao entardecer, quando o sol se pôs, começaram a trazer todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava amontoada na porta. Ele curou a muitos que estavam enfermos de várias enfermidades
expulsou muitos demônios, mas não deixava os demônios falarem, porque sabiam quem ele era. Que era o quê? Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Então ele não permitia, ele falava assim, cala-te e sai dele agora. E o demônio saía, ok? A pessoa era livre. Então essa era a rotina de Jesus, era curando, era expulsando demônio, libertando, pregando, era ressuscitando morto, estava indo visitar a menina que tinha morrido ali, aí uma mulher com hemorragia já tocava nele, já ficava curado, ele tinha que parar, porque perguntava quem me tocou, enfim, as multidões vinham até ele para serem curadas, libertas e conhecerem a mensagem do reino. Então essa era a rotina de Jesus, então ele só tinha noite para orar, e era filho de Deus, mas orava. Se o filho de Deus orava, dirá nós, né? Pecador, como você e eu. Se o Filho de Deus santo nada pecou e por isso pôde se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, dirá nós, somos pecadores. Temos que orar muito mais. Não é verdade? Então Jesus, o nosso exemplo, o nosso modelo, orava e orava muito. Entendeu? Tá, Mateus, mas eu vou só orar de madrugada, a noite toda? Claro que não. Você pode orar de manhã cedo, você pode orar à tarde, à noite, entendeu? Já a gente vai ver quando orar, né? Quando nós devemos orar. Então Jesus é o nosso exemplo, tá? Ele orou e orou muito. Orou muito. E ele orava aqui para tomar as decisões. Nesse mesmo texto a gente vê aqui, ó, 36. Simão, que é um dos seus discípulos, e os que estavam com ele saíram à sua procura. E quando o encontraram, disseram-lhe, todos te procuram. Aí Jesus falou o quê? Vamos a outro lugar, aos povos vizinhos, para que eu pregue naquela região também, pois vim para isso. Ele saiu, portanto, a percorrer toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas, ou seja, igrejas, e expulsando os demônios. Continuou fazendo a obra. Ok? Então Jesus aqui, claramente nesse texto, de Marcos 1, do 35 ao 39, ele orou para receber direção de Deus. Porque ele só fazia aquilo que o Pai lhe direcionava pelo Espírito. Então, quando ele passou a madrugada em oração, quando os discípulos o encontraram, interromperam o momento de oração, o momento de intimidade, relacionamento com Deus que ele estava tendo, ele já sabia o que tinha que fazer durante aquele dia. Jesus, ele se movia direcionado pelo Pai. Da mesma forma, você e eu temos que nos mover direcionados pelo Pai. É por isso que devemos orar, entendeu? Porque quando oramos, nós estamos conversando com o Pai, conhecendo o Pai, sabendo quem somos, porque o Pai ele nos projetou perfeitamente. O pecado que bagunçou isso, mas como recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. E se você não recebeu, você pode receber. É simples, gente. Eu sempre repito isso. É de graça, já foi pago. É só reconhecer o sacrifício de Jesus, confessar a Ele. Jesus, Tu és Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou um pecador, preciso ser limpo. Me limpa. Acabou. É filho agora, tá? Rapidinho o Espírito Santo vem na mesma hora e começa a lhe dar capacidade de ser filho, lhe limpar de dentro para fora. Amém? Então é isso. E aí Jesus sabia o que tinha que fazer. Da mesma forma somos nós, precisamos muito orar para saber aquilo que Deus quer que façamos durante o dia. Amém? Quando orar? Será que é uma vez por ano, gente? Uma vez por semana? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 ao 18, diz assim, ó. Regozijai-vos sempre. Aqui Paulo está dando uma exortada aqui nos crentes, nos cristãos, hein? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo está chamando a atenção dos irmãos aqui, ó. Tá? A nossa atenção. Ele está dizendo que nós devemos nos alegrar sempre. Então, como não podemos nos alegrar sempre? Orando, gente. Orando sem cessar, como o versículo 17 nos ensina. E dando graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, quando orar, toda hora, sempre, sem parar. É isso mesmo, sem parar, tá? Sem parar. Mas nós temos que tirar tempo para orar, ok? Nós sim podemos estar trabalhando e orando, podemos sim estar dirigindo e orando, podemos estar andando na rua e orando. Eu tenho um amigo que ele tem esse costume, e eu adquiri esse costume com ele, é muito gostoso, muito bom, entendeu? Todo o tempo a gente está conectado com o Pai, mas nós temos que ter
um momento a sós com ele, como nós aprendemos em Mateus capítulo 6, versículo ao 8. Do versículo 5, ao 8, tá bom? Tempo em particular, longe de barulho, longe de celular, longe, né, de TV, longe de menino. Nós temos que ter um momento. Teve um homem no século 17, o nome dele é John Wesley, tá? A mãe dele tinha, acho que era 7, 9 ou 11 filhos, eu não lembro. Eu vou colocar 11, tá? Posso estar enganado, me perdoem. Ela tinha 11 filhos e cuidava da casa. Mas essa mulher e o filho dela dá o testemunho, John Wesley, que ela não passava um dia sem orar pelo menos 1 hora, entre 11 ao meio-dia. Cuidava de 11 filhos, educava os filhos, ensinava os filhos também a orar, ela ensinava, mas ela tinha um momento dela, cuidava da casa, mas tinha um momento dela a sós com Deus, né? Então qual é a nossa desculpa, né? Nós temos que ter. E outra, quanto tempo orar? Já vou logo adiantar essa pergunta, tá? Quanto tempo orar? Ela não estava aqui no script, aleluia. Só pra gente encerrar, bem gostoso esse podcast, espero que você tenha aproveitado bacana. Quanto tempo orar? Bem, a palavra de Deus ela nos dá um direcionamento, tá? Eu adotei para minha vida e eu digo que tem sido uma bênção. Eu não vou lembrar do texto da referência aqui, mas eu vou pesquisar aqui nas Sagradas Escrituras e aí eu vou colocar para você aí na descrição, tá? Mas você vai lembrar que Jesus ele estava, inclusive vou procurando aqui falando, ele estava para ser morto. E ele estava orando no Getsemane. Tá aqui, ó. Encontrei. Aleluia. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46, tá? Só que eu vou ler só o trecho que fala depois e vou te dar o pano de fundo. Jesus ele, então foi orar no Getsemane, no jardim do Getsemane, porque estava muito angustiado, sabe? Então ele foi com 3 dos seus discípulos. Foi com Pedro, Tiago e João, que eram os 2 filhos de Zebedeu. E ali ele deixou eles à parte, né? Orando, e foi um pouco mais à frente, caiu com o rosto em terra e começou a orar. Pai, minha alma está angustiada, de tristeza mortal, né? Se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí versículo 40 diz o seguinte, ó: e voltando para os discípulos, os 3, achou-os o quê? Dormindo, e disse a Pedro, disse ao líder, né? Então, não pudeste vigiar, ou seja, orar comigo nem 1 hora? Jesus perguntou. E falou, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Lembra o texto que eu citei? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ok? Isso se repete mais 2 vezes. Eles estavam muito sob ataque espiritual, que não conseguiam manter-se acordados para orar. Estavam com muito peso, muito sono. Então Jesus falou para Pedro, vocês não puderam orar comigo nem 1 hora. Entendeu? Pelo menos 1 hora, gente. Pelo menos 1 hora diária, né? Ah, Matheus, mas eu não disponho desse tempo. Gente, divide aí 4 vezes por dia, durante 15 minutinhos, né? Ah, não consigo. 2 vezes de 30 minutinhos, manhã pela noite. Entende? Ah, quer dizer, se eu orar 1 hora eu não posso orar mais? Claro que pode. Claro que pode. Deve, né? Não é só porque é no mínimo 1 hora que vai orar sempre o mínimo. Precisamos crescer como discípulos de Jesus, né? Matheus, mas eu não consigo. Tá, começa aí 10 minutos, vai dividindo, né? 6 sequências de 10 minutos. Ora um pouquinho de manhã, outro no meio da manhã, outro depois do meio-dia, outro antes da janta, outro antes de dormir. E aí bateu 1 hora, cara. É lindo, é maravilhoso, é gostoso. Você vai... A sua carne, ela não quer orar. Aqui o texto deixa bem claro. O espírito está pronto, ou seja, o seu espírito é espírito, tá vivo. O Espírito Santo ressuscitou, ele tá pronto, ele quer orar, mas a carne é fraca. É por isso que a gente deve vigiar, é por isso que a gente deve orar, é por isso que a gente deve estar em alerta. Beleza? Então, quanto tempo orar? Gente, pelo menos 1 hora. Ora pelo menos 1 hora. Não consegue orar 1 hora inteira? Quebra ela durante o dia, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e me perdoe mais uma vez. Até a próxima, se não esqueça. Tem dúvidas? Manda pra mim, tá? Não fique com as dúvidas só pra você não, porque a sua dúvida também pode ser a dúvida de outro irmão. Um abraço.
Deus abençoe em nome de Jesus. Vou nem orar por você, tá abençoado em nome de Jesus. Tchau.